Hoje nós vamos começar uma aula bem legal. Isso. Matemática. Todo mundo aí ama matemática, não é mesmo? Amamos! Pois é, como a tia já disse várias vezes, a matemática está por toda parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre medidas. Nós temos muito que medir durante o nosso dia a dia. Pois certo, é. Crianças? E nós vamos começar hoje a falar sobre as medidas. Nós temos que ter tempo para tudo, né? Para tudo. Até para falar E para com ouvir e para falar com Deus. Então, como vocês já sabem, em matemática sempre iniciamos com oração. E agora vai começar o nosso tempo, nosso momento de falar com Deus. Vamos lá? Estão preparados? Concentrados? Fecha o olhinho. Fecha o olhinho, junta as mãozinhas, faz silêncio. Querido Deus, queremos te agradecer por todas as maravilhas que o Senhor fez e faz para nós. Abençoe toda a minha família. A minha escola. Meus coleguinhas. As minhas tias. Que o Senhor esteja com cada um. De nós. Seja em qualquer situação. Que saibamos que o Senhor nos ama. E está sempre conosco. Um beijinho bem gostoso, tão doce quanto o seu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. O amor de Deus é o que nos guia, né? O que nos sustenta no nosso dia a dia. Vocês já sabem disso, não é, crianças? Pois é. E falando em medidas, o ser humano, começou a medir muita coisa, inclusive o tempo. Nós já estudamos bastante sobre as medidas de tempo. Isso. Pois é, vocês aprenderam a ver as horas num relógio. Relógio de ponteiro, não foi, tia? Isso mesmo. E é tão importante medir o tempo, porque assim nós conseguimos ter tempo para tudo no nosso dia a dia. A gente já conversou sobre isso, que tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, o seu momento. E se a gente não tivesse a orientação ali das medidas do relógio? Nossa, seria bem mais complicado. Nós vimos também que tem outras maneiras de medir o tempo. Sim. Mas o relógio, né, ele nos acompanha e nos orienta certinho. Nós conseguimos ter certeza do horário que nós estamos ali naquele momento do nosso dia. Exatamente. E o nosso dia, não é? Nosso dia que é dividido entre o dia e a noite. Pois é. Isso mesmo. A orientação do sol, tudo isso nos guia, pois é. E falando sobre medidas de tempo, nós também temos as medidas de comprimento. Pois é. Vamos já aprender agora coisa. O primeiro conceito de medidas de comprimento, Isso. né? Mas antes, será que eles sabem, tia Jéssica, responder sem olhar para o livro, sem consultar? Será que eles sabem dizer quais são os números que existem em um relógio? Eu acredito que eles sabem, porque nós já ensinamos, tia. E quantos ponteiros? Será que eles sabem? Eu acredito que sim. São 2 ou são 3? São 3. Só que nas nossas atividades, nós por enquanto estamos estudando o ponteiro menor e que o indica maior. as horas, e o ponteiro
ponteiro maior que indica o quê? Os minutos. Os minutos. Mas pois tem é. um ponteiro bem fininho que ele corre muito. Ele não para, justamente Ele esse barulhinho, não né, para. tia? Tic-tac, tic-tac, porque ele não para. Que é o do Isso mesmo, segundos. segundos. E ele a gente não consulta, não consulta. A gente só deve se ater a os dois ponteiros, o maior e o menor, o que indica as Isso. horas e os minutos. Isso. Certo? Pois é, mas os segundos ele tem papel fundamental. Só que de acordo com a passagem dos segundos, passam-se os minutos. Mas isso vocês vão aprendendo aí ao longo do tempo, certo? Isso mesmo. Ah, tem criança que pensa assim, mas o que importa? A gente tem tanto tempo, tem o dia inteiro, o tempo... Que bobagem, mamãe, já eu faço isso. Não, não é bem assim. Toda fração de tempo tem a sua importância. Sim. Pois é. Por exemplo, se a gente deixar, hoje é o dia de fazer a plantação do milho, mas eu não quero, tô com preguiça, vou fazer amanhã. Isso influencia. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, pode não sair um milho gostoso. Então a gente tem que seguir realmente uma rotina, estudar o tempo, otimizar o nosso tempo também para que a gente consiga fazer todas as nossas atividades diárias. Isso. Aí em casa, será que alguém já andou de ônibus? Pois é. Quem anda de transporte público, o ônibus, tem horário para passar o ônibus. Pois é. E quando a tia vinha para a escola bem cedinho, às 5h40 da manhã, se a tia se atrasasse, perdia o ônibus. E aí, só Jesus. Aquela confusão, hein? Aquela confusão. Então tinha que chegar num ponto de ônibus um pouquinho antes, alguns minutos. Pois Isso é, mesmo. quem aí já viveu esse momento? Correr pra pegar um ônibus. Tia, você já viveu esse momento? Eu corri muito, Nossa. sempre. Então, quem já correu pra pegar um ônibus sabe a importância de 1 minutinho, de alguns segundos, aliás. Isso mesmo. Ô tia Jéssica, você demora mais pra beber um copo com água ou pra contar de 1 até 10? Nossa, eu demoro mais para beber um copo com água. É mesmo? É, sim. E vocês, crianças, vocês já contaram, já fizeram essa experiência de contar o tempo, se você gasta mais tempo bebendo um copo com água ou se contando de 1 até 10? Vamos tentar? Dê pausa aí no vídeo e tente. Quero saber depois aí como vocês conseguiram. Isso mesmo. Vocês precisam de uma ajuda, né? Do auxílio da mamãe, de algum adulto que esteja em casa. Pra contar, orientar. né? Isso. Olhar enquanto no vocês bebem. cronômetro. É. E geralmente nos aparelhos celulares tem o cronômetro. Isso certo? mesmo. E aí, a gente vai pegar agora o módulo 3 e vamos encontrar a página 110. Vamos lá? Isso. Vamos lá para a página 110. Vai aparecer, certo? Vocês vão acompanhar aí com a gente na página 110, medindo o comprimento. Isso. E logo de cara já aparece aí esse amiguinho. Observem aí na página 110, esse amiguinho. Nossa, ele traz informações muito legais. Ele trouxe aqui. Você sabia que a necessidade de realizar medições é tão antiga quanto a necessidade de contar? Vocês já ouviram aí a história dos números, né? Pois é, desde esse tempo surgiu também a necessidade de medir, crianças. Isso mesmo. E aí, como vocês já viram lá em português, e como vocês já sabem que todas as matérias se conversam entre si, nós temos um poema aí na página 110 do módulo 3 de vocês, em matemática. Vamos acompanhar a leitura? Vamos sim. O nome do poema: Verde Esperança. Verde da mata, passarinho cantando, árvore crescendo, natureza sorrindo, riacho correndo. Verde é a esperança de acordar na verde mata, com o cantar do bem-te-vi, que de manhã
faz serenata. Pois é, na natureza nós conseguimos observar o que a passagem do tempo é capaz de fazer. Pois é, Isso. há tempo para plantar e para Colher! É verdade. E como a gente acabou de ver no poema, e podemos puxar também para ciências, até para geografia e história, todas as matérias. Pois é, o conhecimento, eles estão de mãozinhas dadas. Em todo lugar encontramos matemática, português. Pois é, os assuntos conversam, não é, tia? É. E que está nos falando que verde é a esperança, o verde das matas. Nós já sabemos que as árvores, elas são muito importantes para o planeta Terra. Elas são são conhecidas como o pulmão do planeta. Ou seja, todas as árvores, todas as plantas, elas captam do ambiente o ar impuro, o ar que não é legal para os seres humanos e nem para os animais. Ela capta esse e ela devolve. E ela devolve um ar puro, o oxigênio. Isso, por isso que ela funciona, tia, como pulmão. Isso mesmo. E o que está acontecendo atualmente? Vocês estão assistindo os jornais, observando as notícias que estão correndo ultimamente? É importante, crianças, vocês acompanharem. Está havendo muita queimada. Nossa, isso é Em horrível. várias partes do Brasil. Isso. Muita mata está sendo queimada. As árvores estão perdendo a vida, mas não são só as árvores. Os animais que vivem naquele ambiente também estão perdendo, além do seu habitat natural, a própria vida. Pois é, influencia em tudo, não é? Porque as florestas são o quê? O habitat dos animais, a casinha deles. E aí, além de tudo isso, acabam matando os próprios animais, não é? A questão da fumaça, do fogo, tudo isso. E isso influencia na nossa vida. Afinal de contas, imagine o planeta, se o planeta perder suas florestas, suas matas, como é que nós vamos ter o oxigênio para respirar? Então, quando a gente faz a nossa parte, aqui mesmo na cidade, e não polui o ambiente, né? Tudo isso vai influenciar lá. E o que acontece lá influencia aqui. Então, nós devemos fazer a nossa parte, conversar com a mamãe, com o papai, saber se eles têm consciência dessa importância e fazer a nossa parte, certo? Isso mesmo. Algo muito importante. O nosso Brasil é maravilhoso, não é? Nosso país. E vocês já aprenderam e viram a nossa bandeira, a bandeira nacional, a bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil tem grande parte em sua cor verde, verde de esperança, verde das matas, não é, tia? Isso mesmo, o verde da nossa bandeira representa as Isso, matas. as florestas, que há muito tempo atrás era bem maior a quantidade. Só que devido às construções, não é? O ser humano, ele foi construindo, modificando a paisagem, modificando o ambiente de acordo com a necessidade. Certo? Nós já vimos isso também, que construir e modificar a paisagem com um certo respeito, não é? E conscientemente fazer as moradias, isso é necessário para a nossa sobrevivência. Agora, desmatar, queimar florestas, retirar árvores de forma inconsciente, sem pensar no depois, sem fazer o reflorestamento. Então, tudo isso não pode acontecer. Todos nós, lá na frente, iremos pagar essa conta. Isso, por isso que quando a gente usa os nossos livros, os nossos cadernos, o lápis que nós usamos, tudo isso vem de materiais que vem de onde? Lá da floresta. Então nós precisamos ter consciência e fazer a nossa parte. Porque às vezes as crianças pensam, o que é que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver sim. E aí, vocês vão observar aqui do meu ladinho uma árvore. Agora vocês vão observar lá do ladinho da tia Jéssica uma árvore. E nós vamos descobrir agora o que é que tem a ver árvore e matemática. Pois é. Tem tudo a ver. Vocês vão... Observem essas árvores. Qual é a árvore maior? É a que está do meu lado ou é a que está do lado da tia Jéssica? Isso mesmo, muito bem. Agora eu quero que vocês digam qual é a árvore menor.
é a que está do meu lado ou do lado da tia Jéssica? Pois é, ter essa noção de maior e menor é uma necessidade de medir. É uma necessidade de medir. Saber o que é maior, o que é menor. Alta, baixa. Todas essas grandezas. Além disso, imaginem, quando a mamãe vai comprar uma roupinha, se comprar menor do que o seu tamanho. Funciona? Nananina, não. E se comprar maior, também não é Aí legal. vai demorar muito tempo para vestir. A E o moda sapato, pode ter tia? passado. E o Você tênis, vai estar a fora da sandália? moda. Pois é. Então as medidas são muito, muito importantes no nosso dia a dia. É importante que você tenha atenção e saiba qual a numeração do seu pé, qual o tamanho da sua roupa. Pois é, tudo isso, crianças, é Isso muita mesmo. coisa, não é? E ter noção mesmo de tamanho. Lápis mesmo, o material de vocês, o material escolar. Vocês podem observar que tem os cadernos grandes, os cadernos pequenos. Não é, tia? Exatamente. Os lápis, se você usar bastante sem cuidado, ele vai acabar rapidinho. Ele vai diminuir e ficar menor que os outros. Então, o tamanho está aí por toda parte, não é mesmo? Isso mesmo. Vocês. Agora vocês vão passar a página. Chegar lá na página 111. Vocês têm uma atividade bem legal aí. Vocês deverão, na primeira questão, contornar os lápis que possuem o mesmo comprimento. Então, aí Mesmo tem alguns comprimento? lápis. Isso, mesmo comprimento. Aí tem alguns lápis, certo? Tem os maiores e os menores, mas aí em meio a eles existem 2 lápis com o mesmo comprimento, a mesma Medida. Que tem a mesma medida, o mesmo tamanho. Comprimento, tamanho, medida. Tá vendo aí? Olha, precisamos aprender muito sobre isso. Pois é. Vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, ligue cada criança ao seu nome de acordo com as dicas. Nossa! Marcelo é o mais alto. Então eu devo olhar qual é a ficou criança fácil. mais alta, né? Isso, então já Eu vou posso descobrir quem é Marcelo. usar até a régua. Exatamente. Certo. Tem algumas medidas que a gente já consegue ver, não é, tia? Logo de cara, já percebe logo a diferença de tamanho. Com certeza. Júnior e Amanda têm a mesma altura. Descobri já. Mas aí você pode usar a régua, tia. Pode usar a régua, mas eu também... Afinal de contas, a outra coleguinha é um pouquinho maior. Isso. Se eu descobrir quem é Marcelo, quem é Júnior e quem é Amanda, só sobrará a Isabela. Ficou fácil. Muito fácil. Gostei dessa atividade. Eu também gostei. Já estou aprendendo mais sobre as medidas. Vamos lá, página 112. Página 112. Nossa, essa é muito legal. Vocês vão experimentar Certo. em casa. Os povos antigos utilizavam partes do próprio corpo para medir comprimentos. Utilize partes do seu corpo para realizar as medições a seguir em sua sala da casa. A sala da sua casa. Isso. Usando seu pé, você pode medir a distância Do local onde você estuda, porque em casa vocês têm uma mesinha e uma cadeira para estudar. É o local que vocês estudam em casa. Então, vocês vão medir a distância da sua cadeira até a porta mais próxima. Se você estuda no quarto, dentro do quarto será a porta do quarto. Se você estuda na sala, será a porta da sala, certo, crianças? legal. E depois, usando seu palmo, meça a altura da mesa do professor. Tia Jéssica, o que é palmo? O que é palmo? Essa medida aqui, tia. Nós, olha, medimos aqui da pontinha do dedão, do polegar, até o mindinho, o mínimo, né? Assim, do polegar ao mindinho. Isso, essa é a medida do palmo. Mas o meu palmo não tem a mesma medida do que o palmo da minha filha. Então, por isso que aconteciam alguns errinhos aí quando eles inventaram essas medidas de comprimento. Eles usavam essa técnica para medir porque ainda não existia o quê? O metro, que é a unidade básica, não é? Hoje, né, nós temos aí o metro. Temos os aparelhos que fazem as
medições. Isso. Entendi. Então, Isso. poderia dar diferença de uma mão para a outra. Isso, por exemplo, minha mãe poderia me pedir para comprar um tecido. E ela falaria: Jéssica, olha, dá assim, comprimento da sua pontinha da sua mão até a outra, certo? Com os braços abertos da sua mãe. Isso. Mas aí... Mas a medida dela não é a mesma não que a é a minha. mesma que a sua. Ah, quando a gente vai comprar uma TV, tia, tem a questão das polegadas. Sim, polegadas. Então Como eram é, tia? A polegadas polegada seria, do polegar. será? Acho que tem alguma coisa a ver. O que Vamos você acha? pesquisar sobre isso? Quero Ah, ver! eu pesquisei e vi que uma polegada é mais ou menos 2,5 cm. Mas essa questão do metro, do centímetro, vocês vão ver nas próximas aulas, certo? Se você tiver uma régua em casa, já separa e deixa aí, vocês vão utilizar ela na próxima aula, tá, crianças? Sim, muito bem. Também usando o seu passo, Isso. meça o comprimento de uma parede. Você pode escolher uma parede da sua casa e ficar de uma ponta e medindo até a outra extremidade. E você, lá na nossa videoconferência, você vai dizer qual foi a parede medida por você. Isso mesmo. Nós vamos conversar bastante ainda sobre isso, viu, crianças? E o passo é medido com os pés. O seu passo. Acontece que cada um tem um passo. Isso tem crianças, mesmo. tem pessoas que têm um passo mais longo, outras um passo mais curto. E aí, ter isso como uma unidade de medida para todo mundo ia ficar difícil, né? Um tendo passo de um tamanho, outro tendo passo de outro tamanho. Pois é, por isso que existe aí o metro. É a partir dele que nós descobrimos os centímetros, enfim. Na próxima aula vocês vão descobrir o que é o centímetro, certo? Isso mesmo. E aí a nossa aula vai ficando por aqui, não é verdade? Isso. E na próxima aula vamos aprender muito mais sobre essas medidas. Isso, nós vamos querer saber se vocês, mesmo sem saber de tudo isso, já utilizaram alguma parte do corpo de vocês para medir algo em alguma situação, certo? E vamos conversar lá na nossa videoconferência. Isso mesmo, Um beijinho beijo, no até a coração. próxima. E vamos agora para a nossa agendinha da aula de hoje. A aula de matemática com o assunto medidas. Lá no módulo 3, as páginas 108 a 112. Caprichem na sua tarefinha. Prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, a gente tira lá no nosso encontro online. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau.